Eduardo, muito obrigado por me dar essa oportunidade de ser a, a apresentação da primeira edição do projeto Gente Hub, esse projeto de conhecimento e network de negócios. Então, fico muito feliz em poder atender vocês e quero agradecer aí aos colegas que estão aí, Gente Master, do qual sou membro desde 2019, Gente Impulso, Gente Connect e convidados. Que bacana, né, gente? O tamanho que já está esse grupo do Eduardo aí. O Eduardo acreditou lá no início e hoje está vendo que o negócio é bom mesmo, né? Falar um pouco de mim, tá, gente? Eu sou o Jardim Souza, sou empreendedor há mais de 30 anos e sou uma das pessoas que foi impactada por esse evento climático, por essa tragédia climática aí, que a gente começou a viver lá no dia 2 de maio, 3 de maio, e que vai continuar impactando e mexendo com os nossos negócios por muitos anos. E a gente vai entender por que eu digo por muitos anos daqui a pouquinho. Certo, gente? Ah, vamos passando aqui então. Para vocês entenderem por que eu fui impactado, então, aqui no canto esquerdo, no lado esquerdo, aqui é a minha casa na manhã do dia 3, na manhã do dia 4 de maio. 4 de maio, para vocês terem uma ideia, tá? É assim que estava a minha casa na manhã do dia 4 de maio. Aqui já no dia 5 de maio, a água já tinha chegado até o telhado da casa e daí para frente a água só aumentou e os prejuízos vieram e a gente está aqui hoje para explicar um pouquinho de tudo isso aí. Aqui tem um vídeo já de quando a gente estava limpando e tudo esse... Eu não gosto de chamar isso de entulho, eu sempre digo não é entulho, porque quando a gente chama isso aqui de entulho, a gente está desrespeitando todos aqueles que perderam tanta coisa nesse evento. Isso que está aqui na frente é o que restou do que tinha dentro de casa, ou seja, não restou praticamente nada, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, assim, do quanto... Deixa eu só abaixar isso aqui. Do quanto foi o estrago. Esse aqui do lado direito sou eu. Essa aqui foi a cozinha da minha casa uma vez. Vocês veem que o teto todo desabou, era um teto de gesso, né? E isso foi o que aconteceu na tragédia no lado pessoal. No lado pessoal. E por que esse impacto não foi maior na minha vida, né? Porque a minha família ficou intocável, fomos para casa de parentes. Até então a gente ouvia falar muito sobre tragédias, a gente falava sobre tragédias, mas quando tu começa a fazer parte da tragédia, tudo se modifica, né? Tu começa a fazer parte, tu entende, pô, esse negócio existe mesmo. E aí foi que aconteceu que eu comecei a fazer parte dessa tragédia. Teve muitos momentos impactantes. O primeiro foi quando a gente teve que sair de casa, a minha família foi distribuída, nós fomos para casa de um familiar, mas naquele momento não tinha como atender a todos, porque era muita gente. E esse foi um momento impactante. Outro momento impactante, logo ali adiante, foi quando eu fui dar uma saída aqui pelo bairro, ainda encontrei um empresário, colega meu, e ele, quando ele me viu, ele não falou nada, ele apenas me abraçou e começou a chorar. Porque a minha casa tinha atingido. E na situação dele, a casa e a empresa dele tinham sido gravemente atingidas. Ele perdeu tudo. E, na verdade, ele perdeu tudo. Restou só a coragem e a vontade de recomeçar. Muitos problemas que isso ia acontecer aqui na cidade, falta de imóveis para locação,
porque simplesmente o pessoal teve que abandonar suas casas e não tinha para onde ir, e começou a faltar imóvel na cidade. Os imóveis que tinham, os seus preços praticamente duplicaram, né? O mercado desabastecido, porque não chegava, não passava veículos para lá de cá. As 4 pontes aqui que separam São Leopoldo, separam a zona norte de São Leopoldo, que é onde eu tenho a empresa hoje, e é onde eu morava, pelo menos, que eu não voltei para minha casa ainda desde, a gente já está praticamente 100 dias fora de casa, 90 dias. Nós conseguimos alugar um apartamento aqui no centro e acredito que vão ficar ali por um bom tempo, porque até hoje ainda a água, se tu furar uma parede da casa, verte água da parede, de tanta água que tomou o imóvel. Então é falta de imóvel, locação, mercado desabastecido, pontes fechadas e aquela sensação de insegurança que foi tomando conta. Isso começou lá pelo dia 2 de maio. 2 de maio já tinha alguns sinais de fumaça no ar. E os empreendedores, eles sabem muito bem o que são sinais de fumaça, né? Aqui eu acredito que eu esteja falando com boa parte das pessoas são empreendedores, né? Ou pessoas que pretendem empreender. E naquele dia tinha muitos rumores, no dia 2 de maio, rumores no Vale do Paranhana, aqui para cima, talvez até tenha colegas aqui do Vale do Paranhana, em Serra Gaúcha, muita chuva, tudo, e como a gente tem conhecidos lá, alguns começavam a passar mensagem para nós de que prepare-se, tem muita coisa para acontecer. 4 de maio, né, acontece o inesperado. Imagine que em 2 dias, apenas em 2 dias, foram 600 volumes, foram 600 milímetros de água, como eles falaram, que eram previsto para 6 meses, aconteceu em 2 dias. Imagina, não tem como suportar essa água toda. E aí vem aquela questão do começo da incerteza, até porque a inundação ela começou a tomar conta de várias cidades aqui. São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, e aí virou um caos, água passando sobre a BR-116, né? E a gente no meio dessa situação. Já estávamos, lá no dia 5, domingo, já estávamos na casa de familiares, e já está se aproximando a segunda-feira, né, gente? Segunda-feira é dia de abrir a empresa. Dia de abrir a empresa e eu comecei a pensar, né, o que nós vamos fazer? E chega um momento que alguém precisa tomar uma decisão. Eu tenho um sócio aqui, mas normalmente a gestão da empresa ela fica sobre minha tutela, vamos assim dizer. Um sócio, pessoa formidável, que ele responde pela parte industrial e logística, e eu respondo praticamente pela gestão da empresa, que pega ali comercial, pega RH, administrativo, financeiro, tudo. Primeira coisa que eu fiz no dia 5, eu pedi para o meu RH criar um grupo de WhatsApp e colocar todos os funcionários da empresa dentro do grupo de WhatsApp. E só botei uma mensagem: pessoal, a partir de agora eu vou passar as informações por aqui. Um grupo só para receber mensagem. Primeira decisão que eu tomei: a empresa não vai abrir na segunda-feira. Por que a empresa não vai abrir na segunda-feira? Eu precisava tomar pé da situação. Eu precisava entender o tamanho que estava essa tragédia, o impacto que ela estava causando aqui na região. Até porque praticamente 60% do faturamento da Alckmin hoje envolve clientes da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos e Paranhana. E isso praticamente estava parando tudo. 6 de maio, já na segunda-feira, precisamos tomar decisões necessárias a meio ambiente de total incerteza. E tudo passa a ser pontual. Ou seja, o que vamos fazer hoje? Eu não consigo te dizer o que nós vamos fazer hoje, mas eu consigo dizer o que nós vamos fazer agora. Não era o hoje, não era decisão por dia. Porque o que aconteceu? A empresa fechada, precisava tomar definição para os próximos dias, precisava entender como é que estava a situação dos funcionários, porque grande parte dos funcionários moram aqui em São Leopoldo e Novo Hamburgo, Sapucaia, alguém ali, acho que fora dessas 3 cidades ninguém.
E a gente sabia que a situação logística para chegar na empresa estava praticamente insustentável, não tinha como chegar. O que eu disse, pessoal? Gente, quem sentir que pode chegar com segurança até a empresa, se dirige até a empresa. Quem perceber que tem qualquer risco, fique na sua casa, onde está, alguns já estavam fora de casa, né, para chegar até aqui. E naquela segunda-feira, eu vim para a empresa sozinho, né, e é interessante, né, e é bom conversar com empresários aqui, nós temos empresários, nós temos empreendedores aqui. Quem nunca chegou na sua empresa até hoje, num dia sozinho, num sábado, num feriado, para fazer alguma coisa, e percebe que a empresa ela é um organismo vivo, né, gente? Como é tremendo esse negócio, porque tu começa a perceber aquele sentimento que eu tive na segunda-feira, chegando aqui com a empresa fechada, um silêncio, mas a gente percebia que a empresa chora. A empresa chora, a empresa ri, a empresa vibra, a empresa sofre com dores e emoções de cada momento. Tu percebe, é incrível, o empreendedor ele tem aquela mente assim, que ele começa a entender quando a empresa está bem ou quando a empresa não está, simplesmente, gente. Isso é incrível, olhando para a empresa. Naquele silêncio, equipamentos desligados, telefone não toca, tudo, e tu percebe assim, cara, alguma coisa vai acontecer. E foi isso que aconteceu nessa segunda-feira. Quando eu vim para a empresa e fiquei sozinho aqui, eu comecei a ouvir a empresa. Para quem tem filho no grupo aí, para quem tem filhos, o filho não precisa falar com nós, muitas vezes. Só precisa olhar para ele para entender se está tudo bem ou para entender se tem alguma coisa errada, sem perguntar nada. Para nós empreendedores que temos um negócio, donos de negócio, essa é uma expressão que o Eduardo gosta muito de falar, donos de negócio, e eu gosto também dessa expressão, donos de negócio, né? Então, para nós, donos de negócio, a gente olha para a nossa empresa e para a empresa fechada, sem funcionário, sem ninguém, e a gente começa a ouvir a empresa. Parece conversa de maluco, mas quem é empreendedor sabe exatamente o que eu estou falando. 7 de maio. A partir dali, começava uma epopeia de 23 dias pela frente, administrando recursos escassos. A empresa abriu no 7 de maio. Eu estou só pegando uma curta linha do tempo aqui, tá, gente, que termina no 7 de maio. A partir daqui para frente, a gente parou de contar os dias, tá? Mas 7 de maio, a partir daqui tivemos 23 dias de cidade alagada, de casas alagadas, e aqui entrou em, assim, um grande desafio foi aquele desafio que todo gestor se propõe, que é administrar recursos escassos. A nossa missão, a nossa missão de dono de negócio foi e sempre vai ser administrar recursos escassos. Imagine, gente, que nós temos uma empresa que tem 35 pessoas, 33 pessoas. Nós tínhamos, nesse dia 5, nesse dia 7, 5 pessoas conseguiram chegar na empresa. Sem horário pré-determinado, 5 conseguiram chegar. Chegando na empresa não tinha água. É incrível falar isso com tanta abundância de água, não tinha água, porque as bombas de água foram todas interrompidas. Não tinha água na empresa. Em função das pontes fechadas, os postos de combustíveis próximos da empresa já não tinham mais combustível. Então a gente começou a administrar tudo. Ó. Quem não puder vir, não vem. Quem puder vir, vem, abastece ainda com aquilo que conseguir. A logística estava restrita. Não chegava matéria-prima, não chegava a pessoa. Tudo passou a ser extremamente escasso naquele momento. E daquele momento para frente, e a partir não chegava matéria-prima, a gente tem um estoque regulador, sim,
A gente tem estoque regulador, a gente tinha embalagens, mas a gente não sabia por quanto tempo a gente ia conseguir. Inclusive, nesse dia aqui, nem o nosso caminhão estava disponível, porque quando no Vale do Paranhama as águas subiram, o nosso caminhão não conseguiu descer porque não tinha como atravessar as pontes. E o nosso motorista que estava lá, ele atravessou a ponte a pé, sobre conta e risco dele, porque a guarda municipal não deixava ninguém passar. Ele passou e nós pegamos ele do outro lado da ponte. Então, essa foi a situação que a gente viveu naqueles primeiros dias, até começar a entender melhor esse cenário todo, para dar continuidade de uma forma diferente na vida da empresa. E aqui, gente, como eu disse, tudo passa a ser pontual. Todos passam a ter multifunções. Todos os poucos que estavam na empresa passaram a ter multifunções. Eu poderia atender um cliente, eu poderia vender, eu poderia carregar um caminhão que chegasse aqui, porque a gente não estava entregando mercadoria para ninguém. A ordem do dia era o seguinte: vendemos o que tem disponível no estoque, vamos focar nossa produção naquilo que realmente faz sentido para esse momento, mas a gente não sai para entregar mercadoria para não botar em risco a vida de nenhum funcionário na estrada. E mesmo que a gente quisesse, os nossos motoristas estavam com suas casas alagadas, não podiam se deslocar para a empresa. Então, nesse dia, a gente tinha que fazer, tipo assim, aquela frase do Gabriel, o Pensador, que eu já citei em algum momento aqui, que diz que seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Naquele dia, eu deixei de ser sempre o mesmo e passei a ser aquele cara operacional, pouco estratégico, e não tinha grande estratégia, tá? E trabalhando mais no tático, mas tudo misturado. A gente começou a misturar tudo na empresa. Nesse dia, o nosso papel, e nessas situações de tragédias e outras coisas, outras variáveis que acontecem na empresa, o nosso papel ele muda de acordo com o momento do negócio. E para mudar de acordo com o momento do negócio, eu tenho que começar a entender como é que está a situação do negócio naquele momento. E aí é colocado em prova tudo aquilo que a gente aprende em todos esses anos, com todas as pessoas que a gente convive, para fazer desse momento um momento o menos trágico possível. E, desculpa, gente. E nesse momento, gente, diferente daquela frase clichê que diz não desperdice energia no que você não pode controlar, eu trago essa outra frase para nós aqui. Porque o que a gente precisa fazer nesse momento? Nesse momento, a gente precisa acionar a alavancagem de crescimento. Ou seja, o que nesse momento vai trazer a sobrevivência do meu negócio? E é aí que a gente começa a colocar toda a energia no que gera valor de verdade, naquilo que faz sentido para o momento. Ou seja, embora tu tenha muita estratégia, tu saiba muita coisa, nesse momento poucas coisas vão fazer sentido. E tu tem que colocar toda a energia naquilo que gera valor de verdade. E foi isso que nós fizemos. Paramos de desperdiçar energia naquilo que não estava sob nosso controle. Eu não tinha o que fazer. Desculpa, gente, a minha tosse aí, mas já vem de dias assim, eu tinha informado o Eduardo até, tá? Então, o que a gente fez foi exatamente isso. Gera valor para o momento, é por aqui que a gente vai. Faz sentido para o momento, é isso que a gente vai fazer. Amanhã eu não sei, mas hoje é isso. E foi exatamente isso que a gente fez. Não inventamos, fizemos rápido o que tinha que ser feito e mudamos rápido o que precisava ser mudado. E para diminuir a pressão, e a pressão estava gigante, pressão gigante, tá? Em todos os sentidos, nós precisamos fazer naquele momento, colocar toda a energia naquilo que a gente sabia fazer de melhor. E como a gente entende o que o mercado precisa nesse momento, embora o mercado estava restrito, muito restrito, tinha escassez de produtos no mercado e as pessoas, como a gente tem um posicionamento constante na rede social, as pessoas começaram a descobrir que a gente também vendia material de limpeza
para qualquer um que chegasse aqui naquele momento, e foi o que aconteceu. De repente, pessoas físicas, que não é o nosso foco, começaram a chegar na empresa. E aí houve um aumento na demanda interna aqui para atender consumidores que a gente estava acostumado a atender, a gente sabe atender empresas. E aí nós com 3, 4 vendedores começamos a atender pessoas físicas, e começava a acumular pessoas aqui na empresa. Tanto que em determinado momento tivemos que fechar o portão. Fechar o portão porque era uma demanda que veio sim para trazer uma sustentabilidade financeira para o momento, mas não tinha nada a ver com o que a gente realmente fazia. Mas na guerra a gente não tem escolha, né? Como a gente sabe, empreender é uma corrida de obstáculos. E a melhor forma de ganhar uma corrida de obstáculos é tu te cercar das pessoas certas para superar aqueles obstáculos. Como está escrito aqui, na guerra a gente não tem escolha. Ou você faz, toma a decisão, ou você morre. Nesse momento, as pessoas esperavam respostas de nós sem mesmo fazer as perguntas, ou seja, tu olhava e sabia. Eles querem saber alguma coisa. As poucas pessoas que estavam aqui. Eles querem saber qual é que vai ser o próximo passo. Os problemas, gente, ou eles nos tiram do jogo, ou eles nos deixam mais fortes. Tudo vai depender de quem está com você e tudo vai depender de como você está preparado para uma situação dessas. Uma situação que tu sequer imaginava que poderia acontecer. E o que a gente decidiu? Isso vai ter que nos deixar mais forte, senão a gente morre. E foi nos deixando mais forte. Dia após dia, tá? A gente foi fazendo o que a gente sabia fazer de melhor. A gente sabia que a situação não ia ficar mais fácil. Aliás, eu tinha já um entendimento de que a situação ia ficar mais difícil com o passar dos dias. Tivemos uma queda de vendas já no mês de maio, ali no início ali, de 30%. Duas certezas eu tinha. E isso eu compartilhei com o meu pessoal. Gente, nossas vendas vão cair e nossa inadimplência vai explodir. Porque o cliente nosso hoje, que é 60%, 70%, está com a empresa inundada. E se tem uma coisa que ele não vai se preocupar nesse momento, vai ser em pagar a conta para os seus fornecedores. E qualquer um que diga que ele está errado naquele momento, né, está cometendo mais um erro. Porque o cara, naquele momento, está preocupado com a família dele, está preocupado com os funcionários dele e está preocupado com o que fazer da empresa dele. Eu sempre costumo dizer aqui, e o Eduardo compartilha isso, de que o caixa é o rei. Como agir diante de um imprevisto? Faça sempre do seu caixa o rei do seu negócio. Faça uma reserva operacional. Porque coisas vão acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Tá? O aprendizado é gigante. Nesse momento, a gente precisa mostrar para o nosso grupo, para a nossa equipe e até para o nosso cliente, porque o cliente liga e pergunta como é que está aí, já? Como é que estão as coisas aí? Vai conseguir chegar aqui? A gente tem que mostrar para eles que a situação toda está sob controle. E detalhe, eu vou contar um segredo para vocês aqui, ó. Mesmo que não esteja, tu vai ter que dizer para o teu funcionário que está sob controle, para a tua família que está sob controle e para o teu cliente que está sob controle. E quando tu baixar a porta no final do dia, tu vai lá e chora sozinho. Porque é isso que aconteceu. Porque ao final de cada dia vinha aquela pergunta: como é que vai ser o amanhã? Como é que nós vamos resistir isso aí? Como eu disse, as vendas caíram já no mês de maio em torno de 30%. E seria muito mais se não tivesse aparecido um público que não era nosso público. Porque o nosso público-alvo, que é o segmento corporativo, estava ou debaixo d'água ou inacessível à nossa empresa ou até à empresa dele.
A inadimplência aumentou 250%. Ou seja, se a empresa não tivesse um caixa, um fundo de reserva operacional, que eu gosto de chamar assim, tá? O impacto seria fulminante, seria muito pior do que foi. E a gente passou. A gente passou. Tá? A inadimplência hoje, só para vocês saberem, ela já voltou ao estágio normal. A nossa inadimplência aqui, ela vai ali de 3,5% a 5%. E ela chegou ali a percentuais estratosféricos. Uma certeza a gente tinha, né, gente? Reclamar ou esperar acontecer não é uma opção. Até porque reclamar não é uma coisa que eu gosto de fazer. Reclamar é reclamar duas vezes, é chamar um problema duas vezes. Então, reclamar não é uma opção. Esperar acontecer também não. A gente tinha que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Do jeito que a gente podia, com as ferramentas que a gente podia, com as pessoas que a gente podia, com os recursos que a gente tinha disponíveis. Recursos estes que eram extremamente escassos. Neste momento, tem que fazer o que pode ser feito, fazer rápido, errar, corrigir e fazer novamente. E foi isso que a gente fez. Para vocês terem uma noção precisa do tamanho do prejuízo, eu trago aqui alguns números que a tragédia impactou no nosso estado e nas empresas, tá, gente? 80% informações, essas informações vocês já devem ter, tem pessoas de outros estados aqui que também essas informações chegaram. 80% da atividade econômica gaúcha foi atingida. Estimativa Fierex. Imagina, gente, 80% de um estado ser atingido. E empresas, desde micro até empresas gigantes, foram atingidas nesses processos. 700 mil micros e pequenas empresas gaúchas atingidas. Isso é uma estimativa, isso é na revista Exame. Inclusive, a revista Exame estava publicando alguns artigos, entrevistando algumas empresas que foram impactadas. A última delas foi a Vinagres, Indústria Prince de Vinagres. A indústria Prince teve um prejuízo de 27 milhões. Tá? Inclusive, mudou de lugar com a preocupação de levar os funcionários junto, porque é uma empresa tradicional, uma empresa com mais de 100 anos aqui no Rio Grande do Sul, que a mudança delas para atingir o sucesso que eles queriam, tinha que levar os funcionários juntos. Porque eles tinham funcionários de décadas, empresa muito tradicional, e acabaram levando. Imagina isso aqui que causa um colapso no abastecimento do Rio Grande do Sul e também no Brasil, porque o Rio Grande do Sul hoje, ele responde pelo abastecimento de muitos estados e com alguns produtos. Imagine, então, a quantidade de pessoas que foram impactadas e atingidas com todo esse colapso aí. Centenas de micros e pequenos empresários sequer vão retomar suas atividades. Alguns parcialmente, outros já voltaram, talvez não na sua totalidade de capacidade ainda. Outros que já vinham com dificuldade não vão conseguir superar. Teremos aí, isso já tem sido noticiado, um aumento na recuperação judicial e também algumas falências. Algumas empresas que já estavam em recuperação judicial já entraram em falência. E isso é público. Conheço algumas empresas aqui, agora não me vem o nome na mente aqui, mas já tem empresa aí que já está sendo decretada, inclusive a Alckmin aqui acabou entrando lá no hall de credores. Então são prejuízos milionários, travamento de receita, futuro incerto de empresas e futuro incerto de um Estado, que a recuperação ela vai acontecer sim, porque o povo gaúcho ele é muito forte, e diga-se, o povo gaúcho foi muito ajudado por outros estados e para as pessoas que estão aqui no nosso encontro, na nossa reunião, que as pessoas de outros estados aí, mais uma vez, muito obrigado, porque eu sei que muitos ajudaram.
E aí eu pergunto, né, gente? Quem é que não foi atingido? Quem é que não foi atingido? Ah, não, na minha casa a água não chegou. Maravilha. Teu mercado desabasteceu. Na minha casa a água não chegou, mas o teu familiar foi atingido, o teu amigo, o teu colega, a empresa. Então, então muitas vezes a gente vê as pessoas, e aí tu foi atingido? Eu digo, cara, todo mundo foi atingido. Todas as empresas foram atingidas. O Estado foi atingido, tá? E, de certa forma, o Brasil foi atingido porque a gente viu o quanto tudo isso trouxe um olhar diferente para o Rio Grande do Sul. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que você tem olhado para a sua empresa neste pós-tragédia? Existe aquela frase, né, que diz que cada vez que um avião cai, a aviação fica mais segura. Cada vez que acontece algo com a sua empresa, ela fica mais segura? Ou você bota lá no hall de acontecimentos e deixa rolar? Que nem as pessoas já, não, mas isso já aconteceu. Tudo bem, já aconteceu. Mas como é que a gente vai se preparar para, se acontecer alguma coisa dessas de novo, como é que a gente vai fazer essa. Como é que a gente vai combater isso aí? Com que forças vamos combater isso aí? O que tem tirado o teu sono? E eu aqui, gente, eu estou falando com empreendedores. Essas perguntas todas que eu faço aqui são para empreendedores. Né? O que tem tirado o teu sono em relação à tua empresa, em relação ao teu negócio, em relação à sobrevivência, à prosperidade do teu negócio? Né? Quando tu coloca a cabeça no travesseiro, o que tem tirado o teu sono? Porque se tu for analisar, se cada um de nós formos analisar tragédias climáticas, pandemia, passivo trabalhista, passivo ambiental, passivo tributário, economia descontrolada, governo confiscador. Nos meus mais de 30 anos, eu vou dizer para vocês que eu já passei por todos esses aí. E eu tenho certeza que neste momento algum de vocês pode estar passando por alguma dessas aí. Tá? Tragédia climática, pandemia, a gente tem o que fazer? Não. Passivo trabalhista, passivo ambiental, passivo tributário, economia descontrolada, governo confiscador, a gente tem o que fazer? Talvez sim. Talvez sim. Talvez a gente tenha que ter um olhar diferente para nossas empresas. Talvez a gente tenha que se cercar de pessoas mais competentes. E quando eu digo se cercar de pessoas mais competentes, eu não estou falando um processo CLT. Eu estou falando nas parcerias. Qual o seu maior desafio como empresa? Pegando todo esse acontecimento aí, qual é o seu maior desafio? Certamente, se eu for fazer uma pergunta para quem teve a empresa atingida hoje, a resposta é uma. Para quem teve a empresa parcialmente atingida, a resposta é outra. Para quem não teve a empresa atingida, a resposta é outra. Mas quando a gente pergunta qual é o seu maior desafio, também vem uma outra pergunta. Quem é que está com você? E esse é o ponto principal. Quem é que está junto com você para vencer o desafio? Porque o desafio não é apenas sobre você, é sobre quem está com você. O como, gente, o como, o seu desafio, ele vai ser construído a partir do quem. Os nossos desafios, eles serão construídos e vencidos a partir de quem vai estar conosco. E eu vou dar um exemplo muito bacana que aconteceu. Logo que aconteceu a pandemia ali, eu fiz um pequeno texto ali e botei no grupo. Botei no grupo lá algumas dicas de como agir nesse momento. Cara, e o grupo me presenteou dando corpo para aquele meu texto. O Eduardo perguntou, Jairo, eu posso melhorar isso aí? Talvez o Eduardo não vá se lembrar agora, mas eu fiz um texto lá e o grupo melhorou aquilo ali.
Eu vou dizer, e eu lancei na rede, gente, e pessoas vieram para a empresa, pessoas físicas, vieram para cá para comprar produtos, a gente nem sabia que vocês atendiam aqui. E claro que eu não disse para eles que a gente não atendia aqui. Eu disse, sim, a gente atende aqui. Não é nosso objetivo, não temos nem estrutura hoje para atender o público de pessoas físicas, porque não é esse o nosso negócio. E para nós, donos de negócio, tem que estar muito claro qual é que é o nosso negócio, né? Se o teu negócio é atender o corporativo, atenda o corporativo da melhor forma possível. Se o teu negócio é atender a pessoa física, atenda da melhor forma possível. Mas dê muita atenção àquilo que é o teu negócio de fato. Mas não esqueçam, gente, no desafio, tá? Antes de pensar no como, pense em quem vai te ajudar a vencer esse desafio. Porque sozinho ninguém chega lá. Às vezes até chega, mas vai demorar muito e talvez possa ser que chegue à tarde. Ambiente inseguro, mudanças forçadas de plano, falta de previsibilidade. Aí fica a pergunta, como buscar força para continuar? Porque nessa hora, a gente não fala para ninguém. A gente, nós empreendedores, na hora que temos um grande problema, a gente não fala para ninguém. Mas que quando chega o final do dia, a gente senta na cadeira com a empresa vazia, a gente começa a fazer aquela reunião com nós mesmos. Dizer, poxa vida, tinha que ser logo comigo isso. Como é que eu vou sair dessa? Então aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou batendo um papo de coração aberto com empreendedores. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de participar de um evento aqui em Porto Alegre. E nesse evento ali estava o Jorge Gerdau. E eu vou te dizer que naquele momento eu percebi que eu tenho muito para fazer. Porque o Jorge Gerdau, com seus 87 anos, ele subiu no palco e deu aula. Aliás, ele dá aula, né? Ele dá aula. Ele deu aula e ele disse que, por incrível que pareça, a classe empreendedora quer muito, mas é uma classe desunida. Porque se perguntar aqui agora quem é o presidente da República, todos nós sabemos. Se perguntar quem é o governador de estado, todos nós sabemos. Se perguntar quem é o presidente da Fiergs, nós não sabemos. E nós somos empreendedores. Então, falta um pouco disso para nós. Falta um pouco disso para nós. Mais união numa classe empreendedora. E isso pode acontecer lá no grupo de network que nós temos hoje. E, aliás, dito por mim e por muitos outros, um dos melhores grupos de network que existe hoje é o Gente. Não é por estar na presença do Eduardo ou dos colegas aqui. O grupo é tão bom que de um já virou 3. Então, ambiente inseguro, mudança forçada de plano, falta de previsibilidade. Como buscar forças para continuar tudo isso? Qual é o seu maior medo? E quando eu pergunto aqui qual é o seu maior medo, eu estou perguntando o seu maior medo como uma pessoa de negócio, como um dono de negócio, ou como alguém que quer colocar um negócio. O medo está diretamente ligado com insegurança, né, gente? E há poucos dias o Eduardo colocou um post lá, que eu gostei muito, que diz que o medo é um sentimento, né, Eduardo? E a coragem é uma decisão. Sem coragem, ninguém chega ao sucesso, gente. Sem coragem, ninguém chega ao sucesso. Como é que a gente... Por que a gente se sente inseguro muitas vezes? Porque a gente não tem força para lidar com algum problema ou porque a gente não está bem acompanhado para lidar com aquele problema. Porque se tu não tem força, mas tu tá bem acompanhado, tu vai. Ah, não, eu vou. Eu vou, eu sei quem é que está comigo. Agora, quando tu não tem força, quando tu não tem a segurança e não tem a companhia certa, aí tu não vai. Aí vai te faltar coragem. E nós, como donos de negócio, para que o nosso negócio tenha sucesso, gente, aquele sucesso que a gente tanto quer,
a gente precisa ter coragem. Eu conversava hoje de manhã aqui numa reunião da empresa e o meu filho estava falando ali sobre duas perguntas para refletir que o CEO da Domino's Pizzas colocou num podcast, eu não lembro o nome dele agora. Ele diz que todo dia ele faz duas perguntas para ele. E olha só que bacana isso, gente. Todo dia, quando ele chega na empresa dele, ele faz duas perguntas para ele. A primeira pergunta: o que é que eu não estou vendo? Olha que legal, gente. O que é que eu não estou vendo? Porque tu faz o que hoje na tua empresa? Tu chega lá, tu abre a planilha de Excel, tu abre o sistema, tu abre tudo, e a informação que tu pensa que quer está toda ali. Mas o que é que tu não está vendo? E a segunda pergunta dele, que é genial, e todos nós precisamos fazer essa pergunta todo dia: o que é que pode parar o nosso negócio? O que é que pode parar o teu negócio? O que é que pode parar o meu negócio? E eu tenho que buscar essa resposta dia a dia para saber exatamente contra o que eu estou lutando. Eu preciso buscar a resposta disso todo dia para saber exatamente contra o que eu estou lutando. Ah, qual é que é o tendão de Aquiles do meu negócio? Quando se fala em concorrente, dizem, eu ouvi falar nisso uma vez, que o pior concorrente que existe é aquele que tu não está vendo. Porque aqueles que tu está vendo, se tu não sabe, tu vai aprender, tu vai criar uma estratégia para saber como fazer frente a eles. Mas quando tu não está vendo, quando tu não enxerga, quando tu não sabe o concorrente, aquele novo que está chegando, aí tu tem um grande problema. Como é que nós temos nos preparado constantemente para proteger o nosso negócio? Primeiro, né, gente, a gente já sabe, nós precisamos ser mais fortes todo dia. Não existe garantia nenhuma. Eu coloquei aqui, ó, 3 coisas, e eu não gosto muito da palavra coisa. Uma vez um professor me disse que quem usa a palavra coisa tem um vocabulário pobre, mas eu vou usar nesse momento a palavra coisa. 3 coisas que a gente pode usar para proteger o nosso negócio. Uma delas está acontecendo agora aqui. A primeira coisa, gente, se chama conexões. Conexões protegem o nosso negócio, gente. Conexões nos traz experiência, experiências nos traz aprendizados. A segunda delas, mudança de ambiente. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: nem tudo pode ser visto de onde você está sentado. O Eduardo Teva que costuma dizer que ele fez faculdade ele diz que ele fala para o pessoal dele tem que usar o TBC, com perdão da palavra, tire a bunda da cadeira. Ele fala muito disso. E muitas vezes a gente fica num escritório achando que está blindado, né, gente? Não, aqui eu estou blindado, aqui eu sou o cara, aqui. Gente, a gente precisa mudar de ambiente. E a terceira coisa para a gente se preparar constantemente para o nosso negócio são as leituras, gente. O legal das leituras é que a gente conhece os problemas e os sofrimentos de outra pessoa sem necessitar passar por eles. Tu começa a aprender muita coisa e evitar passar por muitos percalços na tua empresa ou na tua vida, lendo sobre autores que já falam sobre isso. E falando em autores aqui no nosso grupo, nós temos 2 autores excelentes. Nós temos o Alexandre Debem, que até me passou uma mensagem hoje, que não poderia estar aqui por um outro motivo. Tá? Fica aqui a dica do livro do Alexandre Debem. E nós temos que divulgar o trabalho dos nossos colegas. Tá? Network é isso. E nós temos também aqui o livro do nosso outro colega, que é o Marcelo Teles, que é Onde Começa o Sucesso. Eu li os 2 e indico para vocês que tem muita coisa para a gente aprender nesses 2 livros aqui.
Fora outros. Tá? 10 minutos por dia de leitura muda a vida de muita gente. Diante de tudo isso, gente, para lidar com esse imprevisível, nós precisamos de pessoas. Não existe hoje armadura, não existe capacete nem colete para nos proteger de tantas ameaças no mundo empreendedor. Mas tem um jeito, a gente está utilizando ele aqui agora, tem um jeito hoje que a gente pode usar para minimizar os fracassos e garantir uma boa taxa de sucesso, que são as pessoas. O Jorge Paulo Lema, a maioria aqui sabe quem é o Jorge Paulo Lema, é um mega empresário, né? Ele tem um excelente livro, como é que é o nome do livro? Não me vem à cabeça agora, mas é uma excelente leitura. E o Jorge Paulo Lema, ele fala no livro dele que empresas de sucesso precisam ter gente boa. Empreendedores de sucesso precisam se cercar de gente boa. Eu até coloquei lá no LinkedIn, quando eu compartilhei lá esse projeto de hoje do Eduardo, e essa frase eu ouvi no último treinamento que eu participei, que diz que qualquer pessoa tem pelo menos 1% para acrescentar na sua vida. Qualquer pessoa ao teu redor, ela tem pelo menos 1% para acrescentar na tua vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, os convidados aqui principalmente, aqui no Grupo Gente, esse percentual é bem maior, tá, pessoal? Aqui no Grupo Gente, esse percentual cresce. Vem fazer parte do grupo aí. Vem crescer com nós aqui no Gente. Tá? As pessoas, gente, são a parte fundamental de todo o processo de qualquer projeto. Procure ter sempre as pessoas certas ao seu lado. Traga pessoas diferentes, até porque, como a gente já sabe, né? Peças repetidas não montam quebra-cabeça. Normalmente a gente quer pessoas iguais a nós, né? Traga pessoas diferentes. Traga pessoas inteligentes, de preferência mais inteligente que você, na sua empresa. Até porque o crescimento de uma empresa hoje, ele é limitado ao conhecimento do dono do negócio. Então, se o dono do negócio tiver um conhecimento que pode, em algum momento, limitar o crescimento, traga novas pessoas. Tá? Não tenha medo de colocar pessoas mais inteligentes que você no seu negócio. Use aquela coragem que a gente falou antes ali. Traga pessoas engajadas com seus propósitos. Se bem que, como eu aprendi, tenho aprendido muito com a Isabelle de Seta, a missão de engajar as pessoas é do dono do negócio. Ele tem que ser o grande engajador de pessoas. Nós temos que ser o grande engajador de pessoas. Para atingir o sucesso do nosso negócio, nós precisamos de plano, nós precisamos de pessoas e nós precisamos de método. Nós precisamos de plano, ou seja, a arquitetura da ideia do dono do negócio. Nós precisamos de pessoas certas, que serão os consultores da sua ideia. E nós precisamos de um método, que vai ser aquela forma de aplicar e replicar a ideia do dono do negócio. O plano é o quê? As pessoas são quem? E o método é o como. E é isso que a gente precisa e é isso que eu tenho feito. Tem duas frases aqui que eu acho bacana e quero trazer para vocês. Essa aqui é uma delas. Eu ouvi essa frase do Felipe Tito, eu estava assistindo um episódio lá do Shark Tank, que ele usou essa frase, e eu já ouvi essa frase do Thiago Concer, que é um mega monstro hoje das vendas. Mas eu não sei quem é o autor dessa frase, até para poder dar o crédito, né? O vencedor é um perdedor insistente. Nós, empreendedores, somos vencedores porque a gente perde às vezes.
e só perde quem arrisca, mas também só ganha quem arrisca. Outra frase que eu quero trazer para vocês aqui, e essa frase eu ouvi na semana passada, quando eu participava do evento lá em Porto Alegre, evento Mentes Brilhantes, que estava o CEO da Randon, estava o dono da Randon, estava o, o Jorge Gerdau, estava José Roberto Marques, entre outros, a Ode Cunha. Um deles usou essa frase e eu gostei muito: a excelência deve ser um horizonte móvel e não um alvo fixo. Para o empreendedor não existe linha de chegada. Para nós que estamos à frente do negócio não existe linha de chegada, até porque quando a gente está chegando lá, o objetivo já se mudou. O objetivo já não é mais aquele. O principal desafio para nós passa a ser sempre o próximo. E a gente tem aprendido muito com essas tragédias que a gente tem vivido, que a gente tem que estar sempre um passo adiante. Quando eu estou em algum projeto aqui na empresa, eu já estou pensando no próximo. Não que eu tire o foco daquele projeto, até porque nos projetos tu precisa de cercar de pessoas para tocar os projetos junto contigo, senão tu não vai chegar lá. Crescimento desorganizado não sustenta um negócio. Crescimento lento não sustenta um negócio. E falta de crescimento não sustenta um negócio. Nós, como donos do negócio, nós precisamos criar estratégias que sejam sustentáveis à prova do tempo. Não é uma estratégia para hoje. São estratégias sustentáveis à prova do tempo. Tá? Nós temos que nos cercar de conselheiros. Nós temos que se cercar das melhores pessoas, network. Nós temos que estar próximo de quem nós queremos ser, nem que seja nos livros. E nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Fazendo isso, gente, nós vamos nos surpreender dos resultados. Tá? E fazendo isso não quer dizer que tudo vai ficar mais fácil. Não existe nada fácil para nós. Mas vai se tornar mais possível. Eu quero agradecer para vocês aí. O meu muito obrigado por acreditarem em você e por não desistir. E dizer que o Rio Grande precisa de nós, o Brasil precisa de nós, a nossa família precisa de nós. E que, mais uma vez aqui, respeitando os credos de cada um, não deixe Deus fora dos seus planos, se você quer viver o plano de Deus. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a todos vocês aí, gente, por poder compartilhar esses momentos com vocês e por trazer alguma experiência que, acredito eu, possa ser útil na vida de vocês. Obrigado, pessoal.